Paz seja convosco, irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos hoje falar a respeito do dia correto de fazer a ceia, que foi a comemoração que Jesus fez, junto com seus discípulos em particular, antes do dia da sua morte, antes de ser entregue para a nossa salvação. Então, a Santa Ceia ela tem um valor muito importante para nós, discípulos, porque nela nós fazemos a memória do grande sacrifício de nosso Senhor Jesus e anunciamos também a vinda do seu reino, né? Que tanto esperamos, a esperança de todo cristão. Quando devemos comemorar a ceia? A ceia deve ser comemorada somente uma vez por ano. E a data de comemoração dela, segundo as Escrituras, deve ser no dia 14 de Nisan do calendário hebraico. Assim, durante a história, a Igreja de Deus, ela sempre tem feito anualmente a ceia, no dia 14 de Nisan, que é a mesma noite que Jesus fez a ceia. Segundo o calendário bíblico, a noite, ela vem na frente do dia. Ao pôr do sol de um dia, inicia-se a parte escura, o entardecer, a parte escura, e depois vem a parte clara. Então a noite vem na frente do dia. É assim que é contado, conforme Gênesis capítulo 1, o dia bíblico. Então, da mesma forma, para nós fazermos a ceia, nós fazemos logo após o pôr do sol do dia 13 de Nisan, que começa o dia 14, após o pôr do sol do dia 13, começa o dia 14, então é a noite que vem na frente do dia, começa a noite do dia 14. Segundo o calendário hebraico desse ano, né, nós podemos ver isso no site do calendário hebraico, Kaluha, né, kaluha.org. O dia 14 de Nisan, este ano, né, ele vai cair numa quinta-feira, né, ao pôr do sol da quinta-feira para sexta-feira, do dia 21 de abril. Né? Então nós vamos ver aqui o calendário, Kaluha. Está aqui a conversão do calendário civil hebraico e o calendário hebraico, né? Então basta a gente colocar aqui, ó, dia 21, e nós vamos ver que dia 21 de abril é dia 13 de Nisan, como está aqui, ó. Então, ao pôr do sol do dia 21, começa o dia 14 de Nisan, né? Isso segundo o calendário hebraico. Então, dia 22 de abril, a parte clara do dia 22 de abril é o dia 14 de Nisan. Então, corretamente, nós vamos fazer a ceia ao pôr do sol do dia 21, que cai numa quinta-feira deste mês de abril de 2016. Há alguns que questionam que a ceia deveria ser feita dia 20, porque se nós contarmos a lua nova no mês de abril, que começa no dia 7 por 14 dias, então o dia 14 de Nisan seria na quinta-feira e que teria que fazer a ceia na quarta-feira, ao pôr do sol da quarta-feira, no dia 20 de abril. Por que será que acontece essa diferença de interpretação? Bom, primeiramente nós devemos saber o seguinte: a Bíblia fala em Romanos, capítulo de número 3, que os oráculos divinos, essa parte de calendário, essa parte de festas judaicas e mesmo a conservação das escrituras do Antigo Testamento foi confiada ao povo judeu. Romanos 3 diz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus
lhes foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, aos judeus foi confiado os oráculos divinos, foi confiado o calendário, as festas, a marcação das festas, o dia da Páscoa, que é uma festa muito importante dentro do calendário hebraico, foi confiado a eles. Ah, mas os judeus se apostataram, os judeus foram incrédulos, eles não aceitam o Mashiach, né? Eles não aceitam o Messias. Por que nós vamos seguir eles? Aqui mesmo está falando, pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Quer dizer, se Deus deu a eles essa questão de cálculo da ceia, da data da ceia pascal, das festas, a infidelidade deles não anula a fidelidade de Deus. Se tem alguém melhor do que os judeus para conhecer o calendário, não tem, né? O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 11, aos gentios, né? Para não se ensoberbecer em relação aos judeus, né? Achando que sabe mais do que judeus, né? Então diz aqui Romanos capítulo número 11, né? Verso 23, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, né, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Quer dizer, eles já são naturais. Se Deus quiser os enxertar novamente, Deus é poderoso. E aqui fala, né, aos gentios, né, no verso de número 17 de Romanos 11. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então, no Romanos 11, Paulo desenvolve uma argumentação sobre os gentios que foram enxertados na oliveira e passaram a participar da seiva, isso significando a igreja formada por gentios. E ele está advertindo de que nós, que fomos enxertados nessa oliveira, não nos ensoberbeçamos em relação aos judeus, porque eles foram cortados e nós fomos enxertados, e com isso nós acharmos que somos melhor do que eles, né? Então ele diz para nós não ensoberbecermos. Então quem conhece sobre o calendário, vem mantendo o calendário há 3.000 anos, são os judeus. Quem melhor do que eles para saber a data certa do 14 de Nisan e o dia da Páscoa? Não somos nós, gentios, que fazemos a ceia uma vez por ano e não comemoramos as festas judaicas, né? Então, a Igreja de Deus, segundo a história, aqui no site da Igreja de Deus dos Estados Unidos, giveshare.org, diz que durante a comemoração da ceia, a Páscoa, era um costume dos primeiros cristãos fazer a Santa Ceia no dia 14 de Nisan do calendário judaico, né? Isso inclusive criou uma controvérsia com a Igreja de Roma por volta do século III, entre Policarpo, que era um discípulo de João, o apóstolo, e o bispo Aniceto de Roma, porque a Igreja Católica Romana ela começou a fazer a ceia no primeiro domingo após o 14 Nisan da lua,
né, do calendário hebraico. Já a igreja formada de tradição joaneica, tradição paulina, as igrejas da Ásia Menor, faziam a ceia no dia 14 do calendário hebraico, né, de Nisan. E até hoje, desde os dias apostólicos até os dias de hoje, quase 2000 anos, aí, a Igreja de Deus sempre fez a ceia no dia 14 do calendário hebraico, sempre seguiu o calendário hebraico como norma para fazer a Santa Ceia. Porque o dia 14 de Nisan ele cai um dia antes da Páscoa. Né? Nós vamos ver lá em João capítulo de número 13, que Jesus fez a ceia e o lava-pés antes da ceia da Nova Aliança, né? Porque Judas não participou da Santa Ceia. Ele participou da ceia pascal, aí Jesus fez o lava-pés, Judas participou do lava-pés, deu o bocado molhado para ele e disse para ele que tem que se fazer, faça logo. E Judas se retirou. Aí nós vemos Jesus fazendo a Santa Ceia da Nova Aliança, com um cálice de vinho novamente e o pão ázimo. Né? Porque a ceia pascal, a ceia judaica, era composta de várias etapas. Por várias vezes se levantava o cálice, se dava o pão ázimo, né, que é o pão sem fermento. Esse é o pão correto que se faz a ceia bíblica. Né? Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5 que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Façamos, pois, a festa com o ázimo da sinceridade, porque o pão sem fermento, ele representa a sinceridade, ele representa a santidade. Por isso que a Igreja de Deus, ela faz a Santa Ceia com o vinho puro da uva e o pão ázimo. Né? E a data correta de se fazer é um dia anterior do calendário saducita do tempo da Páscoa. Então, em João capítulo de número 13, nós confirmamos isso quando nós vemos que Jesus ele fez o lava-pés antes da ceia da Nova Aliança, porque se ele tivesse feito o lava-pés depois da ceia, Judas teria participado da ceia da Nova Aliança. Aí entraria em contradição os evangelhos, e Judas não participou da ceia da Nova Aliança. No momento que Jesus levantou o cálice e disse, esse é o cálice que eu dou, o cálice da Nova Aliança, e repartiu o pão, Judas já não estava mais. E o lava-pés foi feito antes dessa ceia, conforme relata João 13, comparando com Mateus capítulo de número 25. Então João 13, versículo 1 diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então foi durante a ceia que ocorreu esta questão aí de identificar o traidor. E ele saiu. Judas participou do lava-pés, mas não participou da nova ceia, da ceia da nova aliança. Então o lava-pés é antes da ceia, conforme a comparação dos evangelhos de Mateus com o evangelho de João. Bom, mas entrando sobre a questão, por que este ano, no calendário hebraico, o dia 14 de Nisan não cai de acordo com a contagem da lua nova? Porque a lua nova vai cair no dia 7 de abril, segundo dados astronômicos. Se você contar 14 dias a partir do dia 7, você vai cair que o dia 14 vai ser dia 21 de abril. Então a Santa Ceia teria que ser feita contando simplesmente pela lua na quarta-feira, no dia 20, após o pôr do sol. Acontece que o calendário hebraico, ele não é um calendário apenas lunar. Ele é um calendário lunisolar. Ele tem o ciclo solar e o ciclo lunar. Existem cálculos complexos para determinar o dia. Né? Então o que acontece? A cada 3 anos existe um mês intercalar, é bíblico, que é o mês Adar 2 ou Veadar. Esse mês intercalar ele serve para corrigir o calendário. Né? Porque senão, o que aconteceria? Se nós
nos baseássemos somente na Lua, simplesmente pela Lua, as estações e as colheitas começariam a haver discrepâncias, porque o ciclo lunar ele não é uniforme, ele precisa ser regulamentado e corrigido pelo ciclo solar, que é o calendário hebraico. O calendário hebraico ele usa as duas coisas, o ciclo solar e o ciclo lunar. E este ano, especialmente, ele é o ano seguinte ao ano que teve um acréscimo do mês. Nós vamos ver, por exemplo, no calendário hebraico, Kaluhá, eu tenho o calendário hebraico aqui, uma coisa interessante, nunca uma Páscoa cai na sexta-feira ou quarta-feira. Eu tenho o calendário aqui, eu posso fazer uma regressão de quase 2000 anos, a Páscoa de todos os anos, e nunca uma Páscoa vai cair numa sexta-feira ou numa quarta-feira. E ó, isso é interessante, né? Porque isso é uma característica do calendário hebraico, né? Então eu vou abrir aqui o calendário, vocês vão ver aqui que tá aqui, ó, esse ano, o mês de Nisan, ó, Nisan, dia 14. Vou colocar aqui, vocês podem acompanhar, ó, dia 14, vai cair numa sexta-feira, dia 22. E a Páscoa vai cair no sábado. Tá aqui, ó. Por isso que nós fazemos a ceia este ano no pôr do sol do dia 21. Porque o dia começa pela noite no calendário bíblico, certo? Há alguns que vão querer fazer a ceia no dia 20, baseando somente na contagem da lua. Existe alguma coisa que há uma correção. Determinados meses, porque determinados anos são normais e determinados anos dentro do calendário hebraico são chamados de anos embolísticos. Ele é um ano diferenciado. E como existe no ciclo lunar diferenças, frações, o calendário judaico faz essas correções em determinados anos, essas frações do ciclo lunar, né? E eles chamam disso de molad, né? Então, especialmente este ano, eles não começam a contagem do primeiro mês, Nisan, a partir da lua nova. Eles contam a partir de um dia após a lua nova. Vocês estão me entendendo? Aonde que você pode ver isso, né? Você pode ver isso na Wikipédia. Se você ver na Wikipédia sobre o calendário lunar e hebraico, vamos ver aqui no Google, você vai ver que existe a questão aí dos molades, né? Então vamos por aqui, ó, calendário hebraico, Wikipédia, tá aqui, ó. O que é o molad? O molad, ele serve para corrigir certas pequenas diferenças que existem do ciclo lunar com o ciclo solar. Essa contagem, esse cálculo começou por volta de 312 a.C., né, que o Sinédrio começou a fazer essa correção para que o calendário ficasse mais preciso, né? São chamados de anos embolísticos, né? Anos embolísticos ou longos têm uma duração de 383, 384 e 385 dias. Esses anos ocorrem 7 vezes dentro de um ciclo de 19 anos, nos anos 3º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º e 19º. E tem um mês a mais chamado de Veadar ou Adar II, tá? Este mês, quando existe, vem depois de Adar, chamado Adar I, né? As avariações dos anos normais, 353 dias, 354, 355, e os embolísticos, 383,
384 e 385 dias. São chamados, respectivamente, deficiente, regular e completo. Né? Aí a questão do cálculo do calendário. Né? Vem a questão dos molades. Né? O total de ciclos de luas, né? E o início da contagem judaica. Então, molade ou lua nova. O princípio de cada mês judaico deveria ser no dia da lua nova. Assim era fixado o mês na antiguidade, enquanto existia o tribunal central chamado Sinédrio, né, no Templo de Jerusalém. Porém, depois de começar a fixar o calendário somente pelo cálculo, alguns fatores foram incluídos, como citaremos na continuação. E, consequentemente, alguns meses podem começar no dia posterior à lua nova ou molade, que é o que acontece esse ano. Então, esse ano, devido a essa correção estabelecida desde 312 a.C., no calendário judaico, a contagem do primeiro dia de Nisan começa um dia depois da lua nova. Por isso que cai no dia 21 de abril, após o pôr do sol, o início do dia 14 de Nisan, e não no dia 20. Né? Agora, quem sabe melhor isso são os judeus. Né? Não vamos nós, gentios, soberbamente querer ensinar a eles como que deve ser o calendário, né, irmãos? É como Paulo falou, não nos ensoberbeçamos, porque são eles que sustentam-nos. A raiz veio deles, os oráculos divinos foram confiados a eles. Ah, mas eles foram desobedientes, eles se apostataram. Mas a infidelidade deles não destrói a fidelidade de Deus. E se a eles foram confiados os oráculos divinos, o calendário, as festas e tudo, irmãos, seria muito soberba da nossa parte a gente querer saber mais do que os judeus, né? Vamos ter que mandar uma carta lá para o Sinédrio lá de Israel, dizendo que eles estão fazendo a Páscoa no dia errado, né? E mesmo porque as igrejas de Deus no mundo inteiro vão fazer dia 21 de abril após o pôr do sol, seguindo o calendário hebraico. Há uma disparidade quanto à data somente aqui no Brasil, por alguns pequenos grupos, alguns obreiros que estão simplesmente contando a lua e ignorando qualquer questão de correção do calendário lunar com o solar. Então, por isso que existe essa disparidade de que alguns aí estão querendo fazer a ceia no dia 20 de abril. Mas o bom senso, né, irmãos, a Bíblia está falando que o povo judeu, eles sabem melhor sobre o calendário do que nós. Quando eu não sei uma coisa, irmãos, eu vou perguntar e me informar com quem sabe. Sobre questão de calendário, eu vou perguntar para os judeus, né, que eles entendem sobre o calendário. E a questão deste ano, a Páscoa cair um dia após a lua cheia, é por causa dessa questão do molade e das partes fracionárias. Né? Aqui diz, antes da análise do cálculo do molade, vale a pena definir alguns conceitos. Na tradição judaica, com origem do Talmud, a hora se divide em 1080 partes, em lugar de dividi-las em minutos e segundos. Para facilitar o cálculo que necessitamos, usaremos essa divisão, pois o número 1080 é divisível por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. O ciclo da Lua, como citamos anteriormente, é de 29,53 dias. Se fizermos um cálculo usando horas, 1080 partes de hora, chegamos à conclusão que o ciclo da Lua é formado de 29 dias, 12 horas e 793 partes. Com base nisso, o molade a cada mês será um dia da semana, 12 horas, 793, depois do molade do mês anterior. Por exemplo, se o molade do mês de Tisre, do ano 5.768, caiu numa quarta-feira às 10 horas e 468 partes, o mês seguinte, Shevan, cairá numa quinta-feira às 23 horas e 181 partes.
Portanto, multiplicamos este número por 12 e receberemos 12 dias de semana, 144 horas e 9.516 partes, que ao simplificarmos reduzimos para 1.080 a 1 hora, cada 24 horas, um dia, e desprezando cada 7 dias, pois forma uma semana, receberemos 4 dias, 8 horas, 876 partes, para um ano de 12 meses, e acrescentamos o número de um dia, 12 horas e 793 partes. Então a gente vê que é complicado. E aí lhes compete isso, eles sabem como fazer, né? Portanto, a Santa Ceia, este ano, baseado no calendário hebraico, que é lunisolar, não é somente lunar, cai no dia 21 de abril, conforme aqui nós vimos no Kaluhá. Vou mostrar novamente. Ano 2016, dia 22 de abril, que é 14 de Nisan, cai numa sexta-feira, portanto, na quinta-feira, ao pôr do sol, nós iniciamos este dia. Vamos então nos despedir, irmãos. Assim, irmãos, encerramos essa explicação. Que todos tenham uma boa Páscoa, uma boa Santa Ceia, que a paz seja convosco.